Aí a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio Deise Rosa, psicóloga. Que alegria receber a senhorita aqui. Tudo bem? Muito legal, que bom, obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Deise, seguinte, fim do ano chegou. Muita gente se programando. E faz festa e aproveita e não vê a hora de chegar Natal, Ano Novo, essa coisa toda. Mas tem muita gente que não suporta essa época do ano. Por quê? Porque é uma época que a gente tem que parar e pensar o que é que eu fiz no meu ano. Como foi esse ano, o que eu produzi de coisas positivas, o que não foi tão positivo assim, os objetivos que eu realmente consegui alcançar e aqueles que talvez eu deixei a desejar. É possível também que você olhe para o ano e veja o que aconteceu nesse ano, se teve, né, situações desagradáveis ou não. E aí, eu acho que é um tempo de reflexão. Por isso que muitas pessoas acabam tendo uma angústia muito grande. Mas é que as pessoas têm uma resistência a refletir ou elas se envergonham por algo que elas tenham feito, porventura, e... Na verdade, eu acho que pode ser até as duas coisas, né? A reflexão não é algo que é fácil para todo mundo, porque eu tenho que olhar para dentro, né? E aí, quando eu olho para dentro, eu paro de apontar para o outro. Né? Eu preciso ver, nossa, realmente, isso eu deixei a desejar, nossa, isso não foi bacana. Então, e aí, quando a gente se faz essa autorreflexão, que a gente foge dela muitas vezes o ano inteiro, a gente percebe que a gente tem erros, que a gente deixa, né, algumas coisas que, assim, nossa, eu esperava que eu fizesse isso e eu não dei conta. Então, a gente também se decepciona com o nosso eu, né? Porque ninguém aqui é perfeito, a gente espera demais e assim por diante. E, às vezes, é claro, tem as decepções dos encontros, os encontros que acabam, esse ano eu vou fazer X coisa, e aí, por fim, não foi nada daquela festividade do Natal possível. Será que vai ser assim no Ano Novo? Será que não vai? Então, acho que começa um monte de angústia em volta desse processo. Alguns, é claro, que só levam na base da alegria, coisa parecida. Mas festa. o que acontece muitas vezes nessa época é que as famílias realmente elas se encontram. É que estão os perrengues, né? Porque é um nas grupo famílias, com pensamentos, né? com ações Exatamente. diferentes. É um grupo que se ama, é uma coisa muito louca, né? Porque é um grupo que se ama, que todo mundo, né, tem um afeto muito grande um pelo outro, porém, as diferenças são mais difíceis de serem engolidas do que, por exemplo, colegas de trabalho. Por quê? Porque as diferenças são difíceis da gente digerir. Porque tem vínculo. E o sistema familiar, ele tem um certo vínculo que eu, por exemplo, se eu brigar com você aqui no trabalho, você pode deixar de ser meu amigo, a gente não vai se ver mais, a gente não vai se falar, vai ficar um clima chato. Na família, eu posso brigar com a mãe, ela vai continuar sendo mãe, eu brigo com o primo, ele vai continuar sendo primo, eu brigo com a cunhada, continua sendo cunhada, muitas vezes, né? Algumas vezes não. Algumas vezes não. Né? Mas envolver a família, e muitas vezes o que acontece? A gente tem, sim, os nossos traumas, as nossas carências que ocorrem dentro do seio familiar. E durante o ano a gente vai colocando embaixo do tapete. O que acontece nessa época do não ano? A gente tem que né? tirar do tapete, dar aquela soprada, né? E aí fere muitas igual a pessoas. faxina de fim de ano. É difícil, mas tem que fazer. Tem que fazer. É mais ou menos do mesmo jeito. Tá bagunçado, né? Você vai protelando. E muitas vezes, quando você tem esse movimento de... Não, agora a gente vai ter que se encontrar, vamos ter que... né? Às vezes, eu vou ter que aturar aquela pergunta chata. Ou, às vezes, vem até isso. As perguntas chatas que eu sei que ocorrem porque talvez eu não procurei, ou eu não fiz certo, ou não deu certo na minha vida. Enfim. E muitas vezes as nossas angústias acabam vendo assim, o que é que a minha família esperava de mim? Né? O que você vai ser quando crescer? Agora eu cresci, mesmo, e agora? As projeções, né? E aí, também. será que eu deixei a desejar ou não? Né? Então, aí começou os perrengues. Para a gente fechar aqui a sua participação e assim, ó, de verdade, trazer uma mensagem para que você aí de casa aproveite essa época do ano, o que você teria a dizer? Apesar de ser muitas vezes difícil essa convivência, a gente sempre tem a aprender com o outro. Esteja mais próximo daquelas pessoas que você tem mais facilidade, né, que você gosta mais de estar junto, e sempre tente tirar o lado bom. O que é que esse outro tem de bom? E se me incomoda, se o outro me incomoda muito, a ponto de me fazer perder o sono, tem algo meu aqui. E aí é que a gente precisa parar para pensar. Né? Então, que seja um ano aí de 2023 cheio de reflexões para evolução. Ok. E que você volte aqui, porque a gente cresce sempre que você está por aqui. Obrigado, Deise. Eu que agradeço. Excelente 2023. Obrigada, Saúde para você e para a família. também. Obrigada.